Fala, audiência qualificada aqui do canal Expresso 1898, o Vasco vence o CSA, finalmente um respiro para a torcida vascaína, chega aos 10 pontos, quinta colocação no campeonato, cola no G4 e o Vasco agora enfrentando o Bahia em casa no próximo domingo. E ó, vou te falar, hein, poderia ter sido mais, depois da entrada do Carlos Palacios, o Vasco melhorou demais. O jogo em São Januário hoje, mais uma vez o Vasco entrou em campo jogando mal pra cacete, o CSA dominando, marcando o Vasco em cima, o Vasco sem saída de bola, um jogo tenso do início ao fim. A escalação do Vasco inicial foi Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, substituindo o Riquelme que jogou as últimas duas partidas, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Getúlio, substituindo o Figueiredo, Raniel e Gabriel Peck. Esse time que entrou em campo hoje foi modificado em duas posições. Como eu falei, a lateral esquerda entrou o Edmar, voltando, e o Getúlio, uma invenção aí do Zé Ricardo, começando no lugar do Figueiredo. O Getúlio é um jogador que, para ponta, ele não tem mobilidade. Ele jogou ali pelo lado direito, ele até estava recompondo bem a parte defensiva do Vasco, mas ofensivamente produzia pouco. É um jogador que não tem mobilidade, é um jogador que pode jogar ali no máximo, escorando ali atrás do atacante, ali vindo de trás, não pelos lados. Pelos lados o jogador tem que ser veloz. E o Getúlio não tem essa qualidade. Ou ele joga de centroavante, ou ele joga no máximo de um segundo atacante, mas ali mais fixo dentro da área. Então o Vasco hoje, mais uma vez, um time muito estático no primeiro tempo, o CSA marcando em cima, e é aquilo, gente, a gente tem visto. Se o adversário marcar a saída de bola do Vasco, e principalmente o nosso Nenê, o nosso principal jogador camisa 10, o Vasco não vai ter jogo, não vai ter futebol, o Vasco não vai conseguir jogar. Então o CSA fez isso no primeiro tempo inteiro, o Vasco jogou muito mal no primeiro tempo. A principal chance de gol do jogo no primeiro tempo, as duas principais chances foram do CSA, o nosso querido atacante do CSA fomeou, e por isso o Vasco não saiu perdendo no primeiro tempo. Se começa perdendo ali, a torcida ia em cima, ia criticar, ia ficar um ambiente muito hostil para o Vasco conseguir mudar um panorama, já que o que eu tenho reparado é que o Vasco tem muitos jogadores sem personalidade para encarar esse momento adverso, a torcida cobrando. A gente vê o Gabriel Dias nervoso, a gente vê um meio campo ali com o Andrei Santos, por mais que seja jovem, ainda sentindo um pouco de nervosismo. A gente vê o Getúlio sentindo as vaias também. A gente vê muitos jogadores ali, até alguns experientes, mais experientes também, sentindo essa pressão, esse momento adverso do Vasco. Então, se o Vasco sai perdendo nesse primeiro tempo, que o CSA teve duas grandes oportunidades de fazer 1-0, ia ser muito complicado para o Vasco reverter. A pressão ia ser muito grande. Zé Ricardo foi vaiado, foi xingado no primeiro tempo, não sem motivo. Zé Ricardo está dando muito motivo para ser vaiado, está sendo vaiado com merecimento. Então o Vasco saiu do primeiro tempo, num primeiro tempo que foi muito fraco. Mais um jogo do Vasco, mais um jogo que o Vasco está envolvido, que é muito fraco. Mais uma vez, o adversário, que é o CSA, se aproveitando dos erros, da falta de ligação entre a defesa e o meio campo do Vasco, aquele buraco ali que tem nesse setor. Nesses dois setores, o CSA se aproveitou duas vezes. Como eu falei, se o atacante do CSA, se ele não é fominha, se o atacante do CSA não é fominha, o Vasco perderia o primeiro tempo, sairia atrás no primeiro tempo, já que o primeiro tempo o Vasco não teve chances claras de gol. No segundo tempo, começou com o mesmo panorama do primeiro. O segundo tempo, o Vasco sendo marcado em cima, o Vasco até tentou adiantar um pouco a marcação, mas os setores do Vasco, meio campo, zaga meio campo, defesa meio campo e ataque, eles são setores muito, muito distantes um do outro. O Getúlio fazendo uma partida tenebrosa, fazendo inversões de jogadas completamente aleatórias, o Nenê já sentindo cansaço, o Nenê não pode jogar mais dois tempos, não gosto do Nenê em campo muito tempo. E eu vou falar do que aconteceu aí no decorrer do segundo tempo. Então o Vasco, no início do segundo tempo, continuou sendo marcado em cima pelo CSA, e a gente via que o Vasco não ia conseguir nenhuma alternativa para conseguir abrir o placar. E jogando em casa e precisando vencer, o Vasco tinha que tomar as rédeas do jogo, tomar a iniciativa para vencer. E o Vasco não conseguia fazer isso.
com o CSA marcando em cima, treinado pelo Moza, que conseguiu ver essa fragilidade no Vasco, o Vasco não tinha saída de bola. O Nenê encaixotado pela defesa do CSA, os atacantes do Vasco, ninguém falava a mesma língua um do outro, todo mundo distante um do outro, e o Vasco não conseguia concatenar nenhuma jogada de ataque. Até que veio as grandes alterações do jogo, as grandes mudanças que fizeram o Vasco crescer demais, que foram a entrada do Palácios, do Juninho e do Figueiredo. Acabou, o jogo mudou. A partir dos 25 minutos do segundo tempo foi outro jogo. O Carlos Palácio, ele tem me surpreendido muito positivamente, mesmo ainda tentando adquirir a sua melhor forma. Hoje ele entrou, arrebentou. O Carlos Palácio hoje foi o destaque do Vasco e jogou 20 minutos. Nem isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Arrebentou com o jogo. Ele deu passe, ele deu dinâmica ao ataque, ele fez tudo que o Nenê não consegue fazer. Mas aí é covardia comparar um jogador de 40 anos com um jogador de 20 e poucos, né? 23, 24. É covardia comparar esse tipo de situação. Então, o Nenê não é para jogar mais o jogo inteiro, ou ele entra no segundo tempo, ou ele sai, talvez até no intervalo. O Nenê é muito bom de bola parada. Inclusive, relembrando, no primeiro tempo, a única grande chance do Vasco foi em cobrança de falta do Nenê. Então o Nenê, no segundo tempo, cansado e encaixotado, não fazia com que o Vasco jogasse, não conseguia fazer o Vasco jogar. Quando o Palácios entrou, o Figueiredo também ajudando ele na movimentação, e o Juninho chegando mais no ataque, o Vasco ganhou volume no ataque, chegando mais gente no ataque, o Vasco conseguiu pressionar mais o CSA no sistema defensivo do CSA. Então o Carlos Palácios conseguiu fazer boas jogadas, conseguiu chutar para o gol, o Vasco conseguiu pressionar, até sair o gol do Gabriel Peck aos 33, num chute, depois de um chute do Figueiredo na trave, e ele aproveitando muito bem o rebote, fazendo 1-0 Vasco. O Gabriel Peck, que melhorou muito com a entrada do Carlos Palácios, que melhorou a movimentação dele, ele estava recebendo bola numa posição um pouco mais confortável. O Carlos Palácios, ele tem uma vantagem, ele é muito rápido, ele pensa muito rápido, ele recebe a bola, ele não prende a bola, ele recebe, toca e se apresenta para receber. Recebe, toca, se apresenta para receber. Gente, esse é o beabá para se jogar futebol. Ninguém joga preso à marcação segurando bola. Se você jogar segurando bola, como o Nenê costuma fazer, e um monte de gente no time do Vasco costuma fazer, prender, você vai dar chance para a marcação chegar. E o Carlos Palácio, o que me agrada dele é que ele dá dinâmica, ele recebe, já faz o movimento para tocar e corre, se posiciona para receber. Então isso me agradou muito no Carlos Palácio. O Carlos Palácio hoje foi o destaque do Vasco. Mesmo jogando apenas 20 minutos, ele foi o destaque do Vasco. Então, seria hoje, se eu fosse dar uma nota para os jogadores, seria a melhor nota do Vasco disparado, seria do Carlos Palácios, porque mostrou que com dinâmica se faz um bom futebol, e o Vasco estava parado na marcação, preso à marcação, e com a forma que estava jogando o jogo, ou ia ser 0-0, ou o CSA ia achar um gol. O Vasco não ia vencer. Se não tem a troca do Carlos Palácios, o Vasco não ia vencer. Vamos ser sinceros. Carlos Palácios hoje foi o diferencial para o time do Vasco. E que bom que o Vasco consegue acertar numa contratação com o apoio, claro, da 777, com os scouts. Finalmente o Vasco consegue dar um tiro certeiro. Isso é um alento para a torcida do Vasco. Isso é um fio de esperança para esse time jogar bola. E hoje o Vasco jogou bola durante 20 minutos. E a Série B, gente, o nível é tão baixo que um cara que é um pouquinho superior, tem um nível técnico um pouco superior, pouquinha coisa superior, já resolve a parada. Não que o Carlos Palácio seja pouquinho, o nível técnico seja pouquinho melhor, ele é muito melhor do que essa Série B está mostrando nos jogos. Entraram ainda, como eu falei, Juninho, Figueiredo e o Luiz Henrique ainda ali mais para segurar ali, para ganhar um pouco de tempo na substituição. O Zé Ricardo, que não fez as 5 substituições, fez apenas 4. O Vasco vence por 1-0. Resultado importantíssimo, muito mais do que qualquer atuação é o resultado. Como eu falei, Vasco chega aos 10 pontos, 5ª colocação, e agora vai enfrentar o Bahia no próximo final de semana, um confronto direto. Vasco brigando para chegar no G4 já contra o Bahia, e eu acho que tem tudo para chegar se o Zé Ricardo entender que o Nenê não pode jogar o jogo inteiro, ou achar um lugar ali para o Carlos Palácios, jogar junto com o Nenê. Carlos Palácios, a gente sabe que não pode ser reserva desse time. Pelo que vem mostrando e entrando em forma, ele não pode ser reserva desse time. Não pode ser reserva desse time de forma nenhuma. Então o Vasco volta a campo no próximo final de semana em São Januário, provavelmente o jogo da Globo, 4 da tarde, e vamos encher a casa de novo, que a torcida do Vasco nunca decepciona. Hoje, mais uma vez,
apoiou quando tinha que apoiar e vaiou quando tinha que vaiar. É isso aí. Não adianta vaiar durante o jogo, não adianta pegar no pé com 15 minutos. Tem que fazer na hora certa. E a torcida do Vasco sempre demonstrando muito amor e sempre muito carinho com o time. Então vamos às notas aqui. O Thiago Rodrigues, ótimas defesas, goleiro seguro. Em geral, é um goleiro que não vai entregar, um goleiro que não vai falhar, um goleiro que não espera o atacante finalizar, ele se movimenta para movimento de atacar a bola, de fechar o ângulo do atacante. Isso me agrada bastante. Gosto muito do Thiago Rodrigues. Hoje ele vai ganhar uma nota 8, partidaça do Thiago Rodrigues. Não fez nenhuma defesa milagrosa, mas no lance que o CSA teve a oportunidade, o jogador saiu na cara dele, ele se posicionou, ficou firme no meio do gol, o jogador chutou, meio que fominha ali, chutou e ele conseguiu encaixar a bola. Isso é muito do goleiro que é experiente, um goleiro que é firme. Gabriel Dias hoje muito mal, mas uma partida muito ruim. A gente sabe que é um jogador esforçado, mas ele dá uma tremida, ele não consegue jogar com pressão, a torcida do Vasco cobrando e ele errando, a torcida do Vasco vaiando. Então ele não foi bem hoje, mas é um jogador que não se omite, ele vai mesmo, ele vai para cima, ele continua tentando. Isso é o mais importante. A diferença desse time para o time do ano passado é essa. O time do ano passado, que não subiu, se omitia e se escondia do jogo. Esse time desse ano é ruim, é feio, mas os jogadores se mostram para o jogo, eles erram tentando. E isso para mim é o mais importante. Uma hora você pode acertar. Se você persistir, uma hora você acerta. Então, Gabriel Dias hoje, pelo esforço, vai ganhar uma nota 5. O Quinteiro hoje, uma melhor partida do que a última, óbvio que a última foi uma tragédia, jogou muito mal, errou tudo, tentou. Então o Quinteiro hoje mostrou segurança. O CSA hoje tentou pouco, o CSA estava mais jogando nos erros do Vasco do que propriamente dominando ali o setor vencido. Então o Quinteiro hoje firme, nota 6, não fez nada muito absurdo, mas manteve ali a concentração. Anderson Conceição, idem, nota 6 também. Nossa zaga hoje, nota 6. O Edmar, muito bom na defesa, muito mal no ataque, um jogador que não apoia, mas ele dá consistência defensiva, a bola aérea dele defensiva também é boa. Então o Edmar hoje fez uma partida também ok, nota 6. Sistema defensivo do Vasco ali, os zagueiros, lateral direito e lateral esquerdo, mantiveram ali um nível, não foram excepcionais, mas também não falharam. O Yuri, muita disposição, hoje ele já se posicionou melhor, hoje ele já conseguiu fazer boas interceptações, hoje ele já conseguiu aparecer mais também para distribuir o jogo, principalmente depois da entrada do Palácios, que ajudou ali a distribuição. Então, pela marcação, pela disposição, ele não pode ganhar menos que 7, então Yuri 7 hoje. O Andrei Santos, um moleque da base, promissor, não tem medo de se expor, ele tenta, ele erra por ação, não erra por omissão. É um moleque que tem futuro. Eu vou dar uma nota 7 também para o Andrei Santos. Não se esconde, isso é muito importante para criar casca e aprender com os erros. Então, se ele erra, ele tenta de novo, uma hora ele acerta. O Nenê hoje, bola parada é com ele, bola rolando já não é tão com ele. Então, o Nenê ele vai ser sempre bem marcado, ele não vai conseguir fugir da marcação, porque ele já não tem a mobilidade que ele tinha antes. Então, pela bola parada, ele sempre vai fazer dar bons cruzamentos, fazer cobranças de falta com perigo para o gol adversário, porém com a bola rolando ele não consegue desenvolver. Então eu vou dar uma nota 5 para o Nenê, substituído, e depois que ele substituiu a gente viu como o Vasco jogou, muito melhor. O Getúlio hoje, nossa, pior do Vasco, disparado, errou tudo que tentou, é um jogador que hoje se omitiu, ele errou, a torcida pegou no pé dele, ele se escondeu do jogo, não pode. Se ele quiser se manter no Vasco para de repente uma Série A de 2023, ele não pode ter atitudes que ele teve hoje, não pode. Não pode se omitir depois de uma vaia da torcida, jogador para jogar no Vasco não pode fazer isso. Nota 2 para o Getúlio hoje. O time também melhorou depois que ele saiu e entrou o Figueiredo, por motivos óbvios, né? Figueiredo pelo menos apareceu para jogar. O Raniel hoje, muita briga, ele já saiu mais da área, mas ele não tem caguete. Então você vê que o Raniel tenta sair da área e não consegue fazer nada. Ele continua perdendo no corpo a maioria dos marcadores, ele tenta sair para jogar, ele não consegue fazer tabelinha, ele não tem muita mobilidade, a parada dele é dentro da área mesmo, e é lá que ele tem que estar. Então, nota 5 para o Raniel hoje, pelo menos brigou, tentou o chute ali no final, depois de um passe do Palácio na linha de fundo, também se apresenta muito durante o jogo, e ainda continua sendo nosso artilheiro com 3 gols. Então, nota 5 para o Raniel. Gabriel Peck hoje, até a entrada do Carlos Palácio, uma partida horrível, péssima, errando tudo que tentava. Depois que o Carlos Palácios entrou, ele cresceu, o futebol dele apareceu, fez o gol da vitória, nota 8 para o Gabriel Peck.
Os que entraram, o Juninho entrou muito bem no lugar do Andrei Santos, dando uma dinâmica diferente para o ataque do Vasco, nota 7. O Palácios, o melhor do time hoje, disparado. Se não fosse a entrada dele, diria que o Vasco não ganharia e talvez até perdesse o jogo. Nota 9 para o Carlos Palácios. O Figueiredo também entrou muito bem, deu uma dinâmica diferente. Foi o que chutou na trave, o rebote, o Gabriel Peck fez o gol. Então o Figueiredo, por esse chute, por essa participação no ataque incisiva depois da entrada do Palácios, nota 7,5 para o Figueiredo. E o Luiz Henrique jogou muito pouco, foi mais para ganhar tempo, o Zé Ricardo, para gastar o tempo, na verdade. O Luiz Henrique vai ficar sem nota. E o Zé Ricardo hoje, que foi muito vaiado no final do primeiro tempo, com razão, o time não estava jogando nada, ele não conseguia achar soluções para melhorar. Mais uma vez, inverter pontas, Zé Ricardo. Isso até eu faço. Pegar o Getúlio, botar de um lado, pegar o Peck, botar do outro, depois pegar o Figueiredo, botar de um lado, botar o Peck do outro. Mas isso não é trabalho de técnico. Mas você reconheceu que o time não estava jogando bem, que o Nenê não estava dando uma boa dinâmica para o Vasco, botou o Palácios, não teve medo de tirar o Nenê, fez as substituições que tinham que fazer. Então para você hoje uma nota 6, porque você substituiu certo, finalmente substituiu certo, mas o time ainda tem que melhorar demais, demais, que esses 20 minutos finais do jogo sirvam de lição para o Vasco evoluir. Então é isso, galera. O mais importante de tudo, como eu venho falando nos meus vídeos aqui que vocês têm acompanhado, é vencer, porque o Vasco realmente está passando por uma dificuldade muito grande de entrosamento, de cobrança da torcida, jogadores que estão jogando lá sem personalidade, jogadores fracos tecnicamente. Então, o mais importante nesse primeiro momento, até as coisas assentarem, melhorarem, é vencer, é estar brigando em cima. E isso está acontecendo. O Vasco tem somado pontos, continua invicto com 4 empates e 2 vitórias. Esse desempenho tem que melhorar para o Vasco conseguir subir, tem que melhorar a partir da próxima rodada contra o Bahia, confronto direto, jogo difícil. Bahia que é o líder do campeonato, então é uma prova de fogo para o Vasco, para ver onde esse time vai chegar, para ver onde esse time vai brigar. Se vai brigar realmente pelas primeiras colocações, se vai brigar meio de tabela tentando G4. Mais uma vez eu agradeço você pela paciência de assistir o vídeo até o final. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. O canal está aí crescendo, eu vou tentar sempre que possível fazer mais vídeos para vocês, com informações, com posicionamentos, com opiniões. E esse aí o trabalho que a gente faz. Espero que vocês curtam, tá? Então é isso, galera. O mais importante é que o Vasco venceu. Um bom sábado, um bom final de semana para todo mundo e saudações vascaínas sempre.